Atenção. Eu peço. Eu imploro. Por favor, não jogue este jogo. Não tenho muita certeza se este é o lugar certo para postar isso. Inferno. Não sei se alguém vai ver isso. Quero começar dizendo que esta história não deve ser encarada levianamente. Não quero que você leia isso e tente copiar o que foi feito. Em vez disso, tome isso como um aviso. Um aviso para nunca jogar este jogo. Um aviso que eu gostaria de ter recebido antes de cometer esse erro. Vivi quase toda a minha vida no meio de Delaware. Se você esquecesse que era um estado, eu não culparia você. No meu bairro havia 3 crianças com quem sempre brincava todos os dias. Kyle, Jimmy e Seth. Nossas casas eram próximas o suficiente uma da outra para que tocássemos juntos sempre que tínhamos oportunidade. Fizemos todas as coisas típicas que um casal de meninos de 13 anos faria. Nadar na piscina local, ir ao Walmart e não comprar nada. Ou simplesmente ficar em um de nossos porões e ser idiotas. Foi quase uma infância parecida com a da Disney. A festa do pijama não era novidade para nós. Acho que fazíamos uma quase todo fim de semana. A novidade era não ter pais para nos vigiar. Seth se ofereceu para hospedar o próximo e informou que seus pais iriam passar a noite fora. Eles estavam hospedados na praia e disseram a Seth que seria bom se ele nos convidasse. Tudo bem para ele, nem tanto para o resto de nós. Acho que eu e os outros caras imploramos várias vezes aos nossos pais para nos deixarem ir. Nossos pais se conheciam e confiavam em nós, mas a ideia de 4 meninos pré-púberes sozinhos em uma casa era o pior pesadelo de qualquer pai. De alguma forma, pela graça de Deus, eles concordaram na noite anterior. Depois de todo esse tempo, ainda gostaria que eles tivessem nos negado. Talvez as coisas tivessem terminado de forma diferente. Quero contar a vocês sobre os eventos que aconteceram naquela noite e que me transformaram em quem eu sou. Isso mudou minha vida e de todas as famílias envolvidas nisso. Esta é a noite em que joguei esconde-esconde com meus amigos. Esconde-esconde? Isso não vai ficar chato com apenas 4 de nós? Perguntei desconfiado enquanto pegava um punhado de Doritos da tigela sobre a mesa. Eram cerca de 22h30, quando Kyle sugeriu que jogássemos um jogo para que pudéssemos tentar ficar acordados mais tarde. Sim, cara, e além disso, temos um Xbox. Jimmy apontou. Seth veio andando pelo porão com alguns refrigerantes na mão, quase derrubando as latas. O que vocês estão falando? É melhor você não estar pensando em tocar meu controle com suas mãos gordurosas, Jimmy, não depois da última vez. Foi um acidente. Comprei um novo para você. Jimmy respondeu antes de rir um pouco. Não, pessoal. Eu vi isso na internet algumas noites atrás. Temos que tentar. Kyle disse. Ele quase parecia estar implorando para nós. Kyle sempre foi o tipo de criança que acredita em coisas assustadoras. Fantasma, lobisomens, demônios. Você escolhe. Kyle provavelmente acreditou. Lembro-me de uma vez que ele de alguma forma fez com que todos nós fôssemos com ele para a floresta durante o inverno para procurar cães que um youtuber disse que estavam perto de nós. Todos nós pegamos gripe depois disso. Oh, Deus, outro desses? Será que vai ser como aquela coisa de cachorro de novo? Seth entrou na conversa. Não é assim, este é real. Eu prometo, cara. Kyle parecia sincero sobre isso. Quase me senti mal quando os outros caras o chamaram de estúpido por isso. Tudo bem, cara, vamos testar seu jogo um pouco. Então, se for um fracasso, jogamos de Xbox. Eu sugeri. O rosto de Kyle se iluminou quando ele tirou um papel da bolsa. Quem disse que você é o responsável por decidir quando jogar meu Xbox? Seth questionou. Eu apenas o silenciei enquanto Kyle tirava mais algumas coisas de sua bolsa. Velas, isqueiros, uma faca. Eu teria odiado ver o que aconteceria se disséssemos não à ideia dele. Tudo bem, primeiro, temos que apagar todas as luzes. Nenhum único pode estar ligado durante o jogo. Nós nos entreolhamos antes de sairmos para começar a casa. Eu estive na casa de Seth quase tanto quanto na minha, mas era estranho quando as luzes estavam todas apagadas. Voltamos ao porão onde encontramos Kyle acendendo as velas e colocando-as no chão ao redor do papel. Quando nos sentamos ao redor dele,
Pude ver algumas palavras no papel. Pronto ou não? Lá vai. Para que é isso? Apontei enquanto Kyle colocava a última vela. Isso é para começar o jogo. Eu vi uns indianos jogando e eles disseram que você tem que começar o jogo assim ou não funciona. Kyle respondeu enquanto puxava lentamente a faca e se virava para nos encarar. Agora, temos que nos cortar. Como Sarah da sala de casa. Jimmy riu. Eu pensei que isso fosse um boato. Seth comentou enquanto se inclinava para Jimmy. Pessoal, foco. Apenas uma pequena picada no dedo. Aí você coloca no papel. Kyle exigiu enquanto pressionava lentamente a ponta da faca em seu dedo. Isso parece muito extremo. É seguro jogar? Eu perguntei, vendo Kyle de onde o sangue lentamente se acumulou na ponta de seu dedo. Acho que sim, os caras pareciam estar se divertindo quando fizeram isso. Ele segurou a faca em minha direção. Os caras observaram enquanto eu relutantemente pegava a faca e arrancava meu dedo. Eu nos encorajei a jogar isso pelo bem de Kyle. Não poderia me acovardar agora. Os outros dois fizeram o mesmo. Jimmy chorou mais do que todos nós, mas quando terminou devolveu a faca para Kyle. Agora? Seth perguntou, esfregando o dedo na calça do pijama Pokémon. Agora, repita comigo. Todos nós ouvimos Kyle e repetimos. 1, 2, 3. Pronto ou não, venha me encontrar. Nós nos encaramos. O silêncio encheu o porão enquanto nossos olhos continuavam correndo para ver se alguma coisa aconteceu. Você ouviu isso? Seth sussurrou. Nós ouvimos o peido mais quieto escapar dele. Ele caiu de costas e riu. Jimmy se juntou a ele e eu também. Nós rimos e rimos. Olhei para ver se Kyle achava isso divertido, mas fui recebido com tristeza. Ele parecia quase com o coração partido. Eu sabia que ele vivia para esse tipo de coisa e para não funcionar. A maioria o quebrou. Fui até ele e sorri. Ei, pelo menos não tivemos que ficar de fora em graus negativos para obter resultados desta vez, hein? Ele sorriu levemente de volta. Sim, acho que você está certo. Não sei como esses caras fizeram isso parecer tão convincente. Provavelmente CGI, meu pai diz que é assim que a maioria das coisas é feita. Seth disse enquanto se levantava para acender a luz novamente. Antes de apertar o botão, um baque forte encheu a sala. Nunca esquecerei a expressão em seu rosto quando ele correu de volta para o chão, onde estávamos todos sentados. Que foi isso? Jimmy sussurrou para mim. Eu não sabia o que dizer até que Kyle relutantemente entrou na conversa. É ele, o buscador. Ficamos parados enquanto outro baque podia ser ouvido. Como se estivesse bem acima de nós. Que porra é essa, cara? Esse Seth? Você convidou outra pessoa? Duncan ou Josh, talvez. Jimmy estava frenético com suas perguntas enquanto seus olhos se enchiam de lágrimas. Não, é ele. Kyle respondeu antes que Seth pudesse responder. Quem? Perguntei. O buscador, a pessoa que joga conosco. Bem, diga a ele que não queremos mais brincar. Seth exigiu, certificando-se de manter a voz baixa. Não podemos. Disseram que ele joga até que todos sejam encontrados. O que você quer dizer com até sermos encontrados? Eu perguntei. Fiquei olhando para as escadas. Meu cérebro estava tentando entender o que estava acontecendo, ao mesmo tempo que tentava manter a razão. É como esconde-esconde. Jogamos até que todos sejamos encontrados ou ele não consiga nos encontrar. Kyle respondeu. Ok, vamos ser encontrados para que o jogo acabe. Seth tentou ficar de pé antes que Kyle puxasse para baixo. Não queremos ser encontrados. Coisas ruins acontecem se formos encontrados. Kyle olhou para o tapete enquanto dizia isso. O baque ficou mais alto, quase como se estivesse vasculhando a casa. Ok. Então deveríamos ficar aqui embaixo, certo? Se nos escondermos aqui, ele não nos encontrará. Quanto tempo temos para nos esconder, cara? Gaguejei enquanto esperava Kyle responder. Eu não sei. Ficamos ali sentados em silêncio, baques e estrondos vindos de cima tornaram o silêncio de alguma forma mais ao tom. Eu queria que tudo fosse uma brincadeira. Seth e Jimmy adoravam puxá-los, e Kyle geralmente era o alvo deles. Mas eu sabia que não era isso.
Eu sabia que era real. Não sei como foi, mas naquele momento havia algo lá em cima, destruindo a casa tentando nos encontrar. Ficamos assim, até que Seth finalmente falou: "Vamos correr." "O quê?" Kyle murmurou, com o rosto coberto pelas mãos. Lágrimas rolavam por seu rosto. "Vamos correr. As portas não ficam muito longe da entrada do porão." Nós o desbloqueamos e corremos para um vizinho. Seth procurou acenos ou qualquer sinal de concordância. Jimmy assentiu e eu lentamente balancei. Sim. Olhei para Kyle, agarrando sua perna e apertando-a. "Qual é, cara? Somos definitivamente mais rápidos que isso. Estaremos fora antes mesmo que ele nos veja." Eu sorri para ele. Ele olhou para cima e sorriu lentamente, balançando a cabeça. Todos nós nos movemos lentamente para a base das escadas do porão. Olhar para um porão escuro é assustador, mas olhar para uma casa escura é outro tipo de medo. Não sei quanto tempo levamos para subir aqueles degraus, mas pareceu uma eternidade. Estávamos ascendendo lentamente para o que poderia ser o nosso fim. Seth segurou a maçaneta e apenas olhou para ela. Eu sabia que ele não queria ser o único a abri-lo, potencialmente ser o único a ver o que havia do outro lado. Passei por Jimmy e lentamente girei a maçaneta. A porta se abriu silenciosamente. A casa estava quase escura. A única luz que tínhamos vinha da própria lua, brilhando nas janelas e iluminando a casa destruída. Ele silenciosamente, mas rapidamente, moveu-se em direção à porta da frente. Olhei para a sala e vi as cadeiras e sofás virados de cabeça para baixo, algumas portas de mesas laterais arrancadas das dobradiças. "Depressa, cara." Jimmy incentivou Seth enquanto ele se atrapalhava um pouco com a fechadura. Olhei para ver Kyle ligeiramente atrás, perto da porta do porão. Eu mudei para deixá-lo pronto para correr. "Vamos, Kyle. Temos que..." Quase terminei minhas palavras enquanto observava seu rosto mudar de assustado para horrorizado. Virei-me ligeiramente para ver Jimmy no chão, rastejando para longe da porta. Mesmo depois de todo esse tempo, não tenho certeza de como descrever o que vimos naquela noite. Eu desejava que fosse apenas um homem. Um homem que estava em casa conosco, mas infelizmente não estava. O melhor que posso tentar dar uma descrição é pensar em uma pintura de Picasso. Tinha uma tortuosidade nisso. Seu braço estava irregular e as pernas desmoronavam enquanto ele se elevava sobre Seth. Seth não se moveu, ele não tentou lutar. Tudo o que ele pôde fazer foi ficar ali e olhar para cima para ver os olhos olhando para ele. Ele pegou Seth no colo e, como uma boneca de pano, jogou-o na sala. Um barulho maldoso e nojento veio de seu corpo quando ele bateu na parede da lareira. Eu rapidamente coloquei Jimmy de pé e Kyle saiu de seu olhar. Eu e Kyle corremos para o banheiro enquanto Jimmy foi para a cozinha. Tranquei a porta enquanto tentava evitar que meu próprio coração saltasse no peito. Jimmy? Onde? Minha pergunta foi respondida rapidamente quando ouvi Jimmy choramingando e chorando do lado de fora da sala. Destranquei a porta e espiei pela fresta. Eu observei isso se aproximar dele e tudo o que pude ouvir foram sons molhadosos. Fechei rapidamente a porta e tranquei-a novamente. Minha mente realmente não processou o que tinha acabado de acontecer no que não poderia ter durado mais de 3 minutos. Meus 2 amigos com quem estive quase toda a minha vida se foram, sem mais nem menos. Sentei-me no chão frio, enquanto ouvi o barulho do lado de fora. Minha respiração estava monótona quando olhei para Kyle tremendo perto do banheiro. Eu lentamente me movi e dei-lhe um abraço. Eu sabia o que ele estava pensando. Sabia as coisas horríveis que ele dizia para si mesmo em sua mente. Eu não sabia como dizer a ele que o que estava acontecendo não era culpa dele. Não tenho certeza se mesmo agora conseguiria encontrar palavras para dizer isso a ele. Vamos ficar bem, só temos que ficar aqui. Não nos encontrará. Tentei tranquilizá-lo. Não, ele vai nos encontrar. Não podemos ficar aqui. Kyle, Seth e Jimmy estão mortos. Não podemos voltar lá e fugir. Não sei por que pensamos que funcionaria. Não, eu preciso ir para o porão. Kyle disse. Ele olhou para mim. Por quê? É um beco sem saída aí. Ele vai. Talvez eu possa tentar encerrar o jogo.
Rasgue o papel? Alguma coisa, não sei. Eu não sabia o que dizer. Por um lado, era a única ideia que tínhamos além de nos escondermos e esperarmos ser encontradosos. Por outro lado, não consegui colocar essa esperança em sua mente. Para encorajá-lo a apenas observar enquanto isso falhava, ele sabia disso quando chegou à sua própria conclusão. Eu vou até lá e você vai para o armário de casacos. Se não funcionar, voltarei correndo e irei até lá para me esconder com você. Ok? Ele assentiu para si mesmo. Eu apenas olhei para ele, enquanto balançava a cabeça levemente. Nos levantamos e destrancamos lentamente a porta. Não era nenhum lugar que pudéssemos ver, o que tornava tudo mais assustador. Nós lentamente fizemos nosso caminho até a porta do porão. Boa sorte, eu sussurrei para ele. Ele sorriu e seguiram caminhos separados dentro de casa. Entrei rapidamente no armário de casacos, que ficava quase em frente à porta do porão, e Kyle desceu as escadas. Essa foi a última vez que vi Kyle. Não demorou muito para ouvir uma batida forte do lado de fora da porta do armário, que descia rapidamente as escadas ás. Tudo o que pude fazer foi sentar ali e ouvir os gritos silenciosos e as batidas de carne repetidas vezes. Logo os golpes ficaram mais úmidos e os gritos ficaram mais silenciosos. Sentei-me no armário e aceitei meu destino. Eu me cobri levemente com um casaco caído quando ouvi o barulho se movendo pela casa. Era apenas uma questão de tempo até que ele me pegasse, antes que ele abrisse a porta e eu me deparasse com sua figura horrível. Olhei pelas frestas da porta do armário e vi a luz da lua brilhando pelas janelas. Não tenho certeza de quando adormeci, ou mesmo como fiz. Meu corpo devia estar tão exausto que decidiu que dormir era mais importante que sobreviver. Meus olhos se abriram lentamente para ver a luz do dia, espreitando pela casa. A noite se foi e o dia chegou para me salvar. Embora estivesse aliviado, ainda forcei meus olhos a fecharem. A pequena quantidade do que vi foi suficiente para me fazer isso. Eu vi que a porta do armário estava aberta. Eu não queria que ela estivesse aberta, pois ela poderia espiar lentamente pelo canto e olhar para mim. Eu não queria que minha última imagem fosse essa. Eu apenas os mantive fechados e cobri meus ouvidos. E então, eu senti isso. Baques. Eu podia sentir as batidas se aproximando, mais perto, mais perto. Duas mãos me agarraram. Foi isso. Minha fuga ou luta começou e comecei a lutar. Chutando, batendo, gritando. Qualquer coisa que eu pudesse pensar, eu estava fazendo. Calma, filho. Acalme-se. Você está seguro. Aquelas palavras me atingiram como uma parede. Uma calma que não sentia desde o dia anterior tomou conta de mim. Meus olhos se abriram lentamente para ver o rosto de um jovem ajoelhado na minha frente, com as mãos segurando meus braços. Ele era um policial. Vai ficar tudo bem. Ele me tranquilizou novamente, enquanto lentamente me levantava. Ele me acompanhou para fora do armário e disse baixinho: "Mantenha os olhos baixos, garoto. Eu vou te levar para fora." Acho que ele disse isso mais por si mesmo, porque eu sabia o que ele não queria que eu visse. Seth estava deitado na sala, com o corpo machucado pelo impacto na parede e seus ossos quebradosos. Jimmy estava no balcão da cozinha. Vários ferimentos e cortes foram encontrados nele. Kylie... Não tenho certeza do que realmente aconteceu com ele. Os relatórios sobre seu corpo nunca foram divulgados. Só sei que nunca esquecerei aqueles sons de quando me escondi no armário. Os pais de Seth se mudaram quase imediatamente após o incidente. Acabei de sair. Não levei nada daquela casa. Mais tarde foi retirado. Acho que ninguém queria morar em uma casa onde algo assim pudesse acontecer. Eu vi os pais de Jimmy e Kyle. De vez em quando andava pela vizinhança. Eles me davam pequenos sorrisos e acenos, e eu os devolvia. Nem mais, nem menos. Depois do ensino médio, me mudei para fazer faculdade. Meus pais sabiam o porquê e nunca argumentaram que eu deveria ficar mais perto. Isso foi há pouco mais de 15 anos. Algumas semanas atrás, meu pai me ligou para dizer que minha mãe havia falecido. Ele ofereceu se eu quisesse ficar em casa para o funeral, ficar no meu antigo quarto. Eu hesitei. Pensei naquela noite todos os dias durante os últimos 15 anos, sem nunca ter realmente vontade de voltar àquele bairro.
Recusei e optei por um hotel a alguns quilômetros de distância, na cidade. E é aí que estou agora, na minha cama, escrevendo minha história. Quero que você tome isso como um aviso, porque enquanto escrevo isto, sei que não estou sozinho. Está aqui, no armário do quarto do hotel. Posso apenas distinguir seu contorno. São as pernas tortas agachadas para caber dentro, os braços levemente saindo de algumas roupas e os olhos olhando para mim. Ele sabe que vejo isso e sabe que estou escrevendo sobre aquela noite. Não sei por que agora decidiu terminar o jogo de tantos anos atrás, mas aqui estamos. Assim que eu terminar e fechar meu laptop, isso vai me matar. Meu pai terá que enterrar seu filho momentos depois de enterrar minha mãe. Repito isso, esta história é um aviso. Se eu pudesse, voltaria e diria a mim mesmo para nunca jogar esse jogo. Eu diria aos meus pais para nunca nos deixarem dormir naquela casa. Eu faria tudo ao meu alcance para impedir que aquela noite acontecesse, para poder salvar meus amigos. Então, por favor, eu imploro e imploro, não jogue este jogo. Porque se você fizer isso, esteja você pronto ou não, ele está vindo te encontrar.